Bom dia a todos e todas. Então, o senhor vai nos falar sobre negacionismo na sociedade atual. Eu acho que é um tema bastante relevante, importante para a gente refletir. Então, o Dr. Cassorla é analista de data das Sociedades Brasileiras de Psicanálise de São Paulo e Campinas. É professor titular da Universidade Estadual de Campinas, membro do College do International Journal of Psychoanalysis e colaborador do Dicionário Enciclopédico da International Psychoanalytic Association. Publicou 7 livros, é autor de trabalhos em psicanálise clínica, psicanálise aplicada e psicologia médica. Entre outros livros, publicou Psicanalista, O Teatro dos Sonhos, A Clínica do Enactment e Estudos sobre Suicídio, Psicanálise e Saúde Mental. Então, recebeu o Sigourney Award do Outstanding Achievement in Psychoanalysis em 2017 pelo conjunto de contribuições à psicanálise. Então, assim, estamos muito felizes e honrados com a sua presença e pelo rápido aceite também do nosso convite. Então, com o senhor, a palavra. Obrigado, Anne. É um prazer estar com vocês de Novo Hamburgo. Pena que não é presencial, né? Mas temos também a vantagem de, em sendo online, né? Nós podemos ver muitas pessoas, né? Receber muitas pessoas de fora de Novo Hamburgo. Então, o tema negacionismo, evidentemente, é um tema que não pode ser estudado apenas pela psicanálise, não? É um tema complexo, que envolve ser humano, envolve principalmente as sociedades negacionistas, não? Então, é um processo transdisciplinar. Mas eu, como psicanalista, vou dar um enfoque da psicanálise, evidentemente reducionista, mas que pode, espero que nos ajude a pensar e no debate a gente possa tentar aprofundar. Eu tenho um texto que está publicado e eu vou querer que vocês compartilhem o texto, por favor, na tela. E eu vou lendo alguns trechos do texto e eu acho que isso pode nos ajudar a pensar. Poderia ser, né? Acho que a nossa secretária Fernanda pode ir compartilhando, mas o senhor pode ir começando, né? Porque eu não sei se ela se organizou para colocar o texto, não sei se vocês combinaram isso antes. Aí, então, acho que pode ir começando, ela vai se organizando para colocar e ela vai compartilhar o texto eu vou na ver se tela. eu consigo. Ah, já foi. Já está aí. Tá. Obrigada, Tá. Fernanda. Então, o texto se chama Arrancando os Olhos, Reflexões sobre Negacionismo. Depois eu passo para vocês onde está publicado, para quem quiser aprofundar. O bebê se conhece no olhar da mãe. Esta intuição winnicottiana nos mostra a importância do aparelho visual. A percepção do rosto da mãe por parte do bebê inclui outros órgãos sensoriais, como audição, olfato, tato, além das importantes capacidades menos conhecidas que captam os afetos. Existem, no entanto, situações em que a visão, ou ver, se transforma em um problema. O conhecimento psicanalítico se iniciou justamente quando Freud descobriu que suas pacientes histéricas não queriam ver, isto é, entrar em contato com os afetos e lembranças decorrentes de supostas seduções realizadas por adultos próximos. Posteriormente, Freud verificou, vamos voltar um pouquinho. Posteriormente, Freud verificou que esses fatos podiam ser apenas fantasias, que eram reprimidas e substituídas por outras fantasias negacionistas em forma de sintomas e falsas lembranças. O termo negacionista surge propositalmente nesse texto, pois ele estimulou sua escrita. Iniciaremos sua investigação pelo estudo de mitos. Em seguida, iremos para a clínica
e finalmente iremos para a sociedade. Então vamos iniciar com o mito de Narciso. Sabemos que a ninfa Lírio engravidou após ter sido violentada pelo rei Cefis. A beleza de seu bebê Narciso era tão grande que Lírio ficou preocupada. Havia o perigo do excesso, condenado pela cultura grega. Podemos subir? Lírio consulta Tiresias, o adivinho cego. Ele vaticina que Narciso morrerá se olhar. Olha a importância do olhar de novo. Eu proponho que esse era o desejo de Lírio, da mãe. Lírio não queria que Narciso se visse. Que seu filho visse apenas ela, assim como ela se via nele. Que ambos fossem um, como antes de Narciso nascer. Esse é o desejo de todas as mães, né? Que seu bebê e ela continuem juntos, e o desejo de todo bebê. Até que a realidade se impõe e o bebê passa a olhar-se a si mesmo e não mais a mãe. Como consequência, né, se Narciso não conseguiu se discriminar da mãe, ele não constitui mente própria e se torna inapto para viver na realidade onde servo e objeto serão discriminados. Para Narciso, os objetos não existem discriminados. Eles serão um espelho, um prolongamento de seu self. Esse é um dos problemas do narcisismo. Não existe a alteridade. O outro não é considerado separado. Ele é uma parte de mim mesmo. Continuando no mito, Narciso desperta paixões que o orgulhoso não considera. Ele não precisa do outro, se sente autossuficiente. Em determinado momento, encontra a ninfa Eco, que estava condenada a repetir os últimos sons que ouvia. Era um castigo por distrair Hera. Hera é a mulher de Zeus, né? Contando-lhe histórias enquanto o marido, o poderoso Zeus, atraía com jogos mortais. Depois, no debate, se houver espaço, a gente pode falar um pouquinho da Hera. O castigo de Eco era refletir o outro. Narciso não vê Eco. Narciso vê a ele mesmo, apenas um reflexo. Mas eu imagino que em um tênue momento de acesso à triangularidade, percebe-a como um ser diferente. Fica aterrorizado e diz que prefere morrer a ceder ao amor da ninfa. Em outras palavras, retoma instantaneamente a organização narcísica, que já é uma espécie de morte em vida. Vocês veem o terror que o Narciso tem de entrar em contato com o outro, com a triangularidade. Agora, continuando no mito. Agora Narciso se aproxima de uma lagoa. Olhando para a água, vê um belo rapaz de quem se enamora. É ele mesmo, né? A imagem dele. Após um jogo de sedução, Narciso se atira na água em busca do amante e morre afogado. Trata-se de um suicídio como fusão com o objeto idealizado. Um parto ao contrário. Vocês viram que, na minha hipótese, ele não nasce, porque o olhar da mãe impede que ele se olhe. Ele vive no mundo totalmente voltado para si mesmo. Então, ele não está em contato com o mundo. Ele está semi-morto. E no mito, isso aparece concretamente. Ele deixa de existir. Aí eu volto para a questão do ver e não ver. E nós vamos ver que o negacionismo é não querer ver a realidade. Não? A dialética ver-não ver faz parte do mito.
Ver implica entrar em contato com a triangularidade, com o mundo da realidade, tanto gratificante como frustrante. O que é a triangularidade? A triangularidade é o Édipo. Eu existo separado da minha mãe. Logo, a minha mãe se relaciona com o resto do mundo. O resto do mundo forma um triângulo. Eu, minha mãe, objeto primário e o mundo. Isso é o Édipo. Quando eu e a minha mãe somos um só e não existe o terceiro, é o Narciso. E o terror do Narciso, o terror do bebê, o terror de todos nós, é entrar em contato com a triangularidade, porque o outro é diferente. E tudo aquilo que é diferente é traumático. Então, ver é a triangularidade, a realidade. E é gratificante como frustrante. E não ver se vincula a não dar à luz, em constituir uma simbiose indiscriminada com o objeto primário. Estamos no paraíso. Antes que surja qualquer necessidade, ela já foi satisfeita. Seria a vida intrauterina. Ver a luz, nascer, é cair no inferno, onde o terror de aniquilamento está sempre presente. Eu gostaria de aprofundar isso, mas temos muita coisa e fica como um estímulo para a discussão. O modelo das pulsões de vida e de morte se impõe. Enquanto Narciso prefere manter-se emocionalmente morto, fugindo da vida ameaçadora, adiante veremos Édipo se degladiando com as vicissitudes de sentir-se vivo. Então, eu vou entrar em Édipo em 2 momentos, só que por falta de tempo, eu vou pular o primeiro momento, eu vou pedir para a Fernanda que pule esse primeiro momento, e nós seguimos em Tiresias e Jocasta. Narciso e Édipo. Se Narciso não vê para evitar entrar em contato com a triangularidade, Jocasta é a mãe de Édipo, né? Jocasta e Édipo tentam escapar da mesma. O leitor cuidadoso se dá conta que Jocasta fecha os olhos para as evidências que Édipo é seu filho e que ele matou Laio. Essa é uma outra história que eu não vou contar de novo, eu estou frustrando vocês, né? Mas estimulando a curiosidade. Uma leitura cuidadosa do mito mostra que Édipo e Jocasta sabiam, sim. Jocasta sabia que Édipo era seu filho, e Édipo sabia que... Mas fechavam os olhos, faziam vista grossa. Então, partindo dessa pressuposição, que eu espero que vocês acreditem, vamos lá. Por que Jocasta fazia vista grossa? Porque Jocasta quer ter de novo seu filho dentro dela, como antes de ser dado à luz. Vocês sabem que Jocasta tem 4 filhos, então eu escrevo. Jocasta não só consegue, como tem 4 filhos, que serão também irmãos de Édipo. E eu suponho que Jocasta adora estar grávida, funcionada com seus bebês. Vocês que são mulheres e tiveram filhos sabem que uma mulher grávida se sente preenchida, poderosa, a dona do mundo. Ela mostra sua barriga com todo orgulho. Né? É uma função, né? É uma coisa que os homens sentem inveja, né? E a mulher tem um ser vivo dentro dela. E quando esse ser vivo nasce, evidentemente é um momento de muita alegria, mas começa também o processo de luto, porque esse bebê, aos pouquinhos, vai tendo vida própria, e a mãe vai ter que estimulá-lo a que o filho vá fazer a sua própria vida. Mas é uma ambivalência. E aqui, no caso, eu estou colocando que Jocasta desejava ter Édipo dentro dela. Édipo dentro dela seria o Édipo filho e agora o Édipo marido.
em que o marido é o filho, né? Édipo é filho e marido de Jocasta. Mãe e filho haviam criado uma outra realidade em relação a origens e negavam fantasias homicidas incestuosas. Eu estou partindo aqui do princípio que eles sabiam, de alguma forma, que Édipo havia matado Laio e que Jocasta e Édipo eram filho e mãe. Édipo constituiu uma espécie de delírio, ainda que se defrontasse constantemente com evidências que o deixavam confusos, frente às quais tinha novamente que cegar-se. Quando se torna impossível negar a verdade, Jocasta se mata. Édipo arranca os broches das roupas de sua mãe e esposa e fura seus olhos. Os olhos que viram, mas não queriam ver. Cego como Tiresias, também se tornou sábio. Continuamos, Fernando. A complementaridade entre Narciso e Édipo e a cegueira existente em ambas configurações emocionais nos faz lembrar que em todo ser humano, todos nós, encontramos o Narciso que deseja continuar Narciso. Nós todos queremos ser autossuficientes e não precisarmos do outro. O Narciso que transformou-se em Édipo, que, assustado com a triangularidade, tenta voltar a ser Narciso. É quando nós entramos em contato com o mundo real, nós sentimos saudade da vida intrauterina. E um Édipo que vive na triangularidade, mas sente medo e tem saudade de ser Narciso. Mas também um Narciso que anseia por ser Édipo, porque o mundo está aí para ser conquistado. E assim por diante. Essas posições oscilam e isso faz parte da vida. É o que o Bion, o Melanie Klein e o Bion colocam, a oscilação entre posição esquizoparanoide, narcisismo, e posição depressiva, Édipo. E a gente supõe que a pessoa mais ou menos sadia oscila entre essas duas posições. E as pessoas com mais dificuldade de viver têm dificuldade de oscilar. As configurações se tornam confusas enquanto não há elaboração adequada. Estamos no dilema Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. O que é ser? Ser é viver no mundo, é viver na realidade, onde existe frustração, ciúme, inveja, sexo e impulsos assassinos. É o caso do Hamlet. Ser é Édipo. Não ser é a não-vida narcísica. Viver na triangularidade edípica, com todos os conflitos que isso acarreta, ou morrer, ou suicídio narcísico. Eis a questão. Vocês sabem que Hamlet ele estava com um dilema terrível. Né? Ele estava percebendo a realidade, e na realidade aparece o desejo que ele tinha de matar seu pai. Né? E esse conflito é tão grande, né, que ele não sabe se ele enfrenta esse conflito, que é ser, viver nesse mundo, né, em que existe frustração, ciúme, inveja, ou se ele morre, ele se mata. Ele não se mata, porque ele disse que ele tinha medo de, enquanto ele estivesse no sono da morte, ele tivesse sonhos em que ele viveria novamente no mundo triangular. Isso mostra que, até na morte, o indivíduo continuaria vivo. Então, saindo um pouquinho agora dos mitos, vamos para a clínica. Quando Silva entrou na sala, com sua mãe a tiracolo, sua calma estranha se contrapôs ao meu cansaço, despertando-me curiosidade. Esta vinheta é baseada em fatos reais, mas é uma construção hipotética, já que nós temos que manter o sigilo. É uma história, é uma ficção.
E vocês vão reconhecer essa ficção, porque não é nada que vocês não saibam. Né? Era mais uma paciente que atendia no ambulatório e sabia que havia outros. A mãe me conta que ela perdeu a memória. Não se lembra do que ocorreu nos últimos dias e não reconhece seu pai e irmãos. Silva olhava para o nada, como se não estivesse ali. No entanto, eu tinha a sensação que ela me esquadrinhava. Antes de sair da sala, a mãe se lembrou. Ela não reconhece nem o namorado. Silva está com problema de visão. Ela não vê, ela não reconhece as pessoas. Em seguida, Silvia confirma o relato da mãe. E ela me conta que um dia acordou e percebeu que estava morando em uma casa com estranhos. Sua mãe, que ela reconhecia, lhe apresentou. Este é seu pai, este é seu tio, e esses são seus dois irmãos. O rapaz que ela desconhecido havia visitado. E a mãe lhe disse que era seu namorado. Então, ela perdeu a capacidade de ver esses homens. Ela tinha alucinação negativa. Silvia falava sem emoção. Ou melhor, ao tentar mostrar alguma, era evidente que o esforço era falso. A emoção era minha, por me ver frente a uma dissociação histérica de livro. Aquelas coisas que a gente estuda, mas raramente a gente vê com tanta clareza. É uma dissociação. É uma amnésia histérica. Logo se impôs um fato. Todas as espécies estranhas que ela não reconhecia eram homens. Na consulta seguinte, me disse que nada havia mudado. Seu namorado tentava fazê-la lembrar-se de episódios que havia vivido juntos, mas ela não tinha a menor ideia do que ele dizia. Contou-me que era um rapaz bonito e se sentia contente com a preocupação dele com ela. Percebo a sedutora. Na terceira consulta, me conta que, graças ao namorado, se lembrou de alguns fatos ocorridos na véspera de seu esquecimento. Você lembra que ela acordou não reconhecendo ninguém. Então, na véspera, ela se lembrou que os dois haviam ido a uma festa. Lembra-se da intensidade do som e da luz. Conta que essas percepções a atormentam dentro de sua mente desde que se lembrou delas. Enquanto me conta, já associando levemente, me diz, sem qualquer emoção, que seu namorado lhe contou que haviam transado pela primeira vez. Não se lembra, mas admite a possibilidade. Você percebe a luta dessa menina para esquecer e não entrar em contato com fatos traumáticos. Mas aos poucos ela vai entrando. Durante as semanas subsequentes, Silvia passa a reconhecer o pai e os demais homens da casa. Retoma o namoro, mas não quer ter relações sexuais e tem dúvida se a relação sexual esquecida realmente ocorreu. Não quer contar para a mãe e teria horror de consultar um ginecologista. No entanto, Silva parece muito à vontade em contar-me tudo isso. Vocês estão reconhecendo a bela indiferença da histérica. Né? Aparentemente, ela está contando coisas terríveis, mas ela não está nem aí, né? Está bem diferente. Então, qual é o objetivo deste caso? A vinheta está aí para discutir os ataques à percepção da realidade, que já vimos nos personagens míticos. A alucinação negativa de Silvia, ela não vê algo que existe, alucinação negativa, não se dirigia apenas aos objetos,
mas ao que eles traumaticamente despertavam. Estamos frente ao que Freud descreveu como negação, Verneinung. Este não é meu namorado, é um estranho. Esta é uma negação típica de Freud. Não? Este não é meu namorado, é um estranho. Revela a necessidade de expelir algo mau, que em seguida deixa de existir. Então, meu namorado é expelido e, em seguida, ele deixa de existir. Eu nego o contato com a realidade não existe. O namorado e os homens não reconhecidos são, por condensações e deslocamentos, representantes da relação sexual traumática. Por que a relação sexual é traumática? Porque, através de uma complexa rede significante, retroagiria a traumas edípicos vinculados a traumas primitivos. Então, a moça, ela está entrando em contato com situações traumáticas primitivas que são reativados pela relação traumática e, ou não ver, ou não tomar consciência disso, é uma forma de evitar o contato com as situações traumáticas. Então, é uma defesa humana. Podemos dizer que Silvia ataca o funcionamento do seu órgão visual e fica cega para aspectos da realidade. O termo escotomização foi também utilizado por Freud. Vocês lembram, não? Em outro texto, usei a expressão fazer vista grossa, como tradução do inglês turn a blind eye, citada por Steiner. Turn a blind eye é como os ingleses usam fazer vista grossa. Turn a blind eye é fazer o olho ficar fechado. Esta frase teria origem na lenda de que Lord Nelson, um capitão inglês, né, um guerreiro inglês, no cerco de Copenhague, ele recebeu ordens para recuar, mas fingiu não ver os sinais, colocando sua luneta no olho que havia perdido em uma batalha anterior. Então, ele colocou a luneta no olho cego e, com isso, ele não deu a ordem. Então, nós usamos a expressão fazer vista grossa. Então, a Narciso, Jocasta, Édipo e a nossa paciente fizeram vista grossa. Não custa dizer que todos nós fazemos vista grossa, não? Para a realidade, quando a realidade não nos interessa. A gente finge que não vê. Não? Todas as nossas amigas viram nosso namorado paquerando a outra. Só nós não vimos. Fizemos vista grossa. Ou então, se a gente for psicótico, ninguém viu nosso namorado paquerando a outra, só a gente viu. Então, no primeiro caso, é uma alucinação negativa. No segundo caso, é uma alucinação positiva. Tudo isso é humano. Tá? Nós todos somos iguaizinhos a Jocasta, a Édipo e a essa moça. Em O Fetichismo, aquele texto de Freud, avança no estudo desse fenômeno, estudando a recusa ou desmentida, Verleigung. Ele se refere ao ataque à percepção da falta do órgão masculino na mulher, assunto que vai derivar para o amplo tema da castração. Ele diz que a criança, quando se defronta com a castração, ao perceber que a mãe não tem pênis, acho que vai estar explicado aqui adiante. O trauma do contato com a falta, né, a ausência de pênis, faz com que o ego se sinta a uma splitting. Uma parte aceita a castração e a outra a recobre como a realidade criada pelo indivíduo. Essa neorrealidade se chama fetiche. Freud propõe que o fetiche se forma a partir das percepções anteriores e posteriores ao evento traumático. Então, eu não vou ler essa frase, mas é basicamente assim.
A criança está olhando a mulher de cima para baixo, e ela vê os pelos públicos antes de ver a perna. Em seguida, ele vê as pernas e os pés. Então, o Freud diz assim: para negar a ausência do pênis, a criança forma um fetiche. E esse fetiche é o que ele vê antes, e aí ele explica o fetichismo pelas peles, o fetichismo pelo veludo, o fetichismo pelas roupas, ou fica o fetichismo de pé, os pés, os sapatos, as roupas de uma forma geral, que é a última coisa que a criança vê antes de entrar em contato com o fato traumático. Todos nós temos fetiches. Não? As moças presentes devem ter milhões de sapatos no guarda-roupa, né? E os homens, eles também ficam olhando para as pernas das meninas, ou para as nádegas, ou para os peitos. Então, isso tudo são substitutos, né? Que fazem parte da sexualidade normal, mas em algumas pessoas o fetiche passa a ser mais importante do que a coisa em si. Mas nós não estamos aqui preocupados com a sexualidade, nós estamos preocupados aqui com o mecanismo de negação ou recusa de percepção de um fato traumático. Qual é o fato traumático? Que todos nós podemos ser castrados. Qual é o fato traumático? Existem dois sexos. Vamos adiante. Qual é o fato traumático anterior à relação sexual de Silvia? O som da festa, como uma espécie de fetiche. Ela fica com aquilo na cabeça, né? O som da festa, aquele ruído, é o fetiche que substitui a relação sexual. O não reconhecimento do sexo masculino fazia com que não reconhecesse que existissem dois sexos. Então, no caso da Silvia, o problema não era o pênis. O problema era que existiam homens e existiam mulheres. E que para ela ser mulher, ela precisava do homem. Só que, ao perceber que ela precisava do homem, ela se dava conta que ela não era autossuficiente. Só que ela percebeu que ela não era autossuficiente lá no início da vida, quando ela vai reviver, então, o trauma da percepção da triangularidade. Então, ela não precisa de homens. Os homens não existem. Só existem as mulheres. Neste mundo que existem só as mulheres, não há alteridade. As mulheres são autossuficientes e não precisam dos homens. Que é o sonho de todo adolescente, né? As adolescentes, as meninas, elas são altamente perturbantes. Né? Então, se não existissem meninas, a vida seria muito mais tranquila. E para as meninas também, né? Os homens são altamente perturbantes. De uma forma ambivalente, evidentemente, né? Porque eles são altamente desejados, mas, ao mesmo tempo, são altamente traumatizantes. Um pouquinho mais de clínica. José, após 3 anos de análise, me surpreende contando que, quando criança, um professor havia solicitado que todos os alunos contassem sobre a profissão do pai. Meu paciente, que era órfão, disse que ele era piloto de avião. Após a aula, condenou-se pela mentira. E no dia seguinte, envergonhado, procurou o professor e lhe contou a verdade. A verdade é que o pai tinha morrido. Ele era órfão. Felizmente, o professor apenas corrigiu a informação, sem qualquer comentário. Era evidente que, em uma parte de sua mente, José mantinha seu pai vivo. E entre os possíveis fatores, descobrimos a vergonha de sentir-se inferiorizado e o ódio por o pai tê-lo abandonado. Soube tempo depois que o paciente havia ouvido no passado e uma pessoa havia levitado como metáfora de ter morrido e ido para o céu. Instantaneamente associou a palavra a voar.
não foi difícil conectar essa lembrança com sua fascinação por aviões, associada ao terror de morrer num acidente aéreo. Estão percebendo, né, que voar, o avião era o representante do pai. E, ao mesmo tempo, pai que já voou para o céu, né, e, ao mesmo tempo, ele tinha medo de morrer como pai. É um exemplo clássico, né, de condensação e deslocamento. Ficou também evidente que o sofrimento do paciente era acentuado pela inveja dos coleguinhas que tinham pai vivo. Isso aconteceu próximo ao Dia dos Pais, e ele era o único na classe que tinha um pai morto. Já Alice, uma paciente mitomaníaca, encaminhada para laudo psiquiátrico, ficava cega frente a determinadas pessoas. O estudo cuidadoso mostrou que ela deixava de ver somente algumas pessoas. Logo ficou evidente que seus gestos e não olhares revelavam um comportamento depreciativo invejoso. Era capaz de saudar várias pessoas de um grupo e pular aquela que ela não via. Ao mesmo tempo que difamava essas pessoas, transformava-se em outra quando precisava algo da pessoa desprezada. Esta voltava a ser vista. Uma vez conseguido seu intento, a pessoa era novamente não vista. O estudo detalhado mostrou a relação entre não ver os outros e não ver sua parte invejosa, que, por sua vez, se associava à identificação desses outros com objetos arcaicos. A aparente dissociação histérica era acompanhada por componentes perversos. O leitor deve lembrar-se de situações sociais desse tipo, principalmente na infância e adolescência, em que pessoas são consideradas não existentes, passando-se largo delas como se não existissem. Isso é comum no bullying nas escolas, né? Principalmente meninas. Né? As meninas fazem um grupo e excluem uma outra como se ela não existisse. No entanto, era evidente que elas existiam em forma incomodativa, por provocarem raiva e inveja. Pessoas infantilizadas usam os mesmos mecanismos quando adultas, e se percebe seu olhar torto. Isto é seu conflito entre ver e não ver o objeto invejado. O medo do mal olhado indica a percepção do perigo que o ódio dessas pessoas representa. O olho gordo revela a voracidade invejosa, em que o olhar vê e procura não ver muito mais do que realmente existe. Vocês sabem que a palavra inveja significa penetrar os olhos em forma malvada, invídia. Daí a expansão do conceito, inveja para mal-olhado, proteger-se do olhar do outro, e todos os amuletos que nós usamos, né, para nos protegermos do mal-olhado. Do olhar torto, mal-olhado. Nós, quando estamos com inveja, nós procuramos não ver o objeto invejado. Ou então nós alucinamos que o objeto invejado ele é ruim, é feio, é depreciado. Quem leu Melanie Klein sabe no Inveja e Gratidão, né? Que a primeira defesa contra a inveja é denegrir o objeto. Então, quando nós denegrimos o objeto, basicamente o que é? A gente não vê o objeto bom e alucina o objeto denegrido. O próximo capítulo, Cigueira e Vista Grossa, que é o mais comprido, eu vou pular por causa do tempo, mas vocês poderão ler no texto posteriormente. Agora vamos para o negacionismo. Todos os personagens estudados mentiam para si mesmos e alguns para os outros. Mentiam no sentido de fugir da realidade. Mas existem dois tipos de mentira. Existe o mentiroso consciente e existe o mentiroso inconsciente, que não percebe a realidade. O mentiroso consciente deve conhecer a verdade para cobri-la com mentiras.
Logo, sua capacidade de simbolizar é sofisticado. Porque o mentiroso ele tem que saber qual é a verdade e transformá-la em mentira. Então, o mentiroso tem que ser inteligente. Não é qualquer pessoa que mente. E ainda mais, a mentira tem que ter uma certa congruência com a verdade para que seja convincente. Eu posso mentir, por exemplo, e dizer que ladrões invadiram a minha casa e roubaram meu dinheiro. É uma mentira. Para eu ganhar o dinheiro do seguro. Tá? Mas se eu falar que os marcianos invadiram a minha casa, não vai ser uma mentira convincente. Eu tenho que ter inteligência suficiente. As fake news são assim, não? As fake news, a mentira tem que ser convincente, senão fica ridículo. Diferenciamos mentira de falsidade. A falsidade se refere a um erro de percepção, um juízo. Por exemplo, quando eu olho para o sol se pondo no horizonte, eu tenho a impressão de que ele gira em torno da Terra. É uma percepção. Só que depois nós vamos descobrir que é o contrário, que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, é um raciocínio falso, mas não é mentiroso. A percepção nos enganou. Agora, o inquisidor que condenou Galileu, ele sabe que a Terra gira em torno do Sol. Mas ele mente, porque ele tinha que condenar Galileu. Porque se comprovasse que a Terra gira em torno do Sol, a Igreja perderia o poder. E sendo a Terra o centro do universo, e sendo a Igreja o centro da Terra, iria criar um problema teológico terrível, né? E somente muito tempo depois é que a Igreja passou a aceitar isso. O paciente cujas defesas inconscientes atacam a percepção da realidade não está mentindo. Não tem acesso às suas defesas. Então, a moça que não via os homens não está mentindo. Ela não tem acesso às suas defesas. Ela podia até ter alguma percepção, mas ela preferia não ver. Então, é o caso das personagens estudados. Ainda que suspeitemos que, por vezes, elas sabiam alguma coisa que estava mentindo. Né? É quando eu, por exemplo, denigro aquele meu colega que eu tenho inveja, né? Meu colega inteligente, bonito, capaz, e eu morro de inveja dele, eu falo que ele é um idiota, que ele é um burro e que ele é um aproveitador, né? Eu não estou mentindo. Mas, no fundo, eu sei que ele é brilhante. Então, há uma ambivalência, né? Eu sei, mas eu prefiro negar que ele é brilhante, porque senão vamos sentir inferior. Embora possamos desfazer as defesas inconscientes e dessa forma aproximar-nos da verdade, ela sempre nos escapa. Bom, aqui é um outro assunto. Vamos para pular esse parágrafo, que é mais complicado, vamos para o outro. Existem mentiras protetoras em um extremo do espectro e as mentiras perversas no outro extremo. Eu classifico as mentiras em função de sua relação com o outro, tomando como modelo contínuo o narcisismo, o socialismo do bem. Em área de socialismo, onde existe respeito pelo outro, identificamos as mentiras heróicas e altruístas, que a mentira não é necessariamente ruim. Eu posso mentir para salvar uma pessoa. Eu posso mentir para o bem. Né? Mentira piedosa, para evitar sofrimento. A mentira protetora, né? Quando um terrorista invade a minha casa e quer pegar meu filho, e eu falo que meu filho não está em casa. Né? Então, são mentiras protetoras. Agora, em relação ao narcisismo, vamos encontrar mentira autoprotetora, né? Em que eu vou me mentir para me proteger, e a mentira narcísica. Esta ataca conscientemente a autoridade. E sim, a mentira perversa que envolve maldade.
Vamos pular esses 2 parágrafos e vamos para as mentiras perversas. As mentiras perversas têm por objetivo fazer o mal. As mentiras perversas podem ser usadas para dominar pessoas e grupos humanos. Sofisticados sistemas de propaganda convencem as pessoas de verdades que interessam ao grupo dominador. Por exemplo, eu posso criar um sistema de propaganda dizendo que os argentinos vão invadir o Brasil. Tá? E a propaganda é tão intensa que todos nós vamos nos apresentar como voluntários para lutar contra a Argentina. E é mentira. É mentira, mas houve interesse do governo em provocar uma guerra. Aliás, eu não usei a Argentina à toa, porque na ditadura argentina, em 1985, a ditadura, eles estavam já fragilizados, então eles tiveram que inventar uma guerra para tomar as Ilhas Malvinas. Eles criaram uma guerra com a Inglaterra. E os jovens se apresentaram como voluntários para irem morrer nas Ilhas Malvinas. Então, aqui é uma mentira. Ninguém. A Ilha Malvina estava lá, sossegadinha, tranquila, tocando a sua vida. E, de repente, os argentinos resolveram que estava na hora de retomar as Ilhas Malvinas. E vocês sabem de milhões de situações de mentiras, né? Em que nós acreditamos nas mentiras porque é um sistema de propaganda. Né? Nós temos todo o sistema de propaganda mais conhecido, nazista, comunista, dos ditadores, das religiões fanáticas, né? Em que a outra religião é inimiga e nós temos que eliminar as pessoas da outra religião. E as pessoas se convencem. As vítimas ficam inseguras e confusas em relação ao que é verdadeiro. A destruição do conhecimento facilita a conquista de algum tipo de poder e salvará as pessoas da insegurança. Vocês estão vendo que eu fui entrando agora na mentira, e a mentira vai ser um dos fatores para o negacionismo, que vai ser o próximo capítulo. Podemos ir em frente. As mentiras e falsidades se articulam com o negacionismo. O que é o negacionismo? O fato social que se tem tornado mais evidentemente nos últimos tempos. Inicialmente, o negacionista era quem negava o Holocausto. Esse foi o primeiro uso da palavra negacionismo. Negar fatos históricos. E ele se ampliou em outras direções. O negacionista despreza as evidências que ele considera falsas ou mentirosas. Por exemplo, nós podemos negar que a Terra é redonda. Né? É o pessoal da Terra plana. Vocês vão encontrar milhares de sites na internet provando que a Terra é plana, certo? Então, o negacionista despreza as evidências. Então, se você mostra uma foto da Terra redonda tirada por um satélite, ele vai dizer que essa foto é falsa, que é mentirosa. E ele vai mostrar que, se ele olha na direção ao horizonte, é plano. Então, a Terra é plana. Não? Então, comumente, ele cria outra realidade, oposta à que ele nega. O negacionismo pode ser acompanhado do fanatismo, que é um outro assunto. O negacionista está convencido de sua verdade. Então, vamos pegar o seguinte, né? Eu nego que os judeus, ou os islâmicos, ou os negros sejam seres humanos. Eles são seres inferiores. Eles são inferiores aos brancos, aos loiros, aos que têm olhos azuis. Eles são inferiores, eles são próximos dos animais. Eles são malvados. Eles vão conspurcar a nossa raça. Os imigrantes islâmicos vão vão estuprar todas as mulheres europeias e vão tomar o poder. Não? Os judeus iriam fazer o mesmo na Alemanha.
então, ao fanatismo. Né? E eu vou negar que eles são humanos. E vou criar uma outra teoria de que eles são malvados, que eles são perigosos. Então, eu tenho que eliminá-los. Eu tenho que matá-los. Todas as pessoas que são contra um determinado governo são comunistas. Nós temos que eliminá-las. Todas as pessoas que são contra determinado governo são imperialistas. Temos que eliminá-las. Nós vamos ver também que o negacionista e o fanático, ele generaliza, não é uma pessoa ou outra. São todas as pessoas da mesma crença, da mesma raça, do mesmo sexo, os misóginos, né, que odeiam as mulheres. Todas as mulheres são putas ou são aproveitadoras. Todas, não tem exceção. Né? E pode existir o contrário, né? As mulheres que acham que todos os homens são grosseiros, são violentos e o ideal seria ter um mundo sem homens. Eu vou dar um monte de exemplos durante a palestra, mas vocês conhecem, porque nós estamos vivendo num mundo em que o negacionismo e o fanatismo está bem à tona, né? Está aqui presente o tempo todo, no mundo todo. Não é questão do Brasil. No mundo todo há um movimento negacionista. Existe o falso negacionista, cujo único objetivo é beneficiar-se, né? Então, de repente, existe um movimento político em que uma coisa bem atual, por exemplo. O que existe bem atual no nosso meio? É um denegrimento terrível das religiões de origem africana. As religiões de origem africana têm contato com o demônio, etc., né? E nós temos que eliminar essas religiões ou temos que matar todo o pessoal que tem religião africana. O falso negacionista é aquele político que, para obter votos, ele ataca as religiões de origem africana, mas ele não acredita que tenha demônio, coisa nenhuma. Não? Então, ele se finge de negacionista para levar vantagem. Nós vemos muito isso. Nós acabamos de ver, por exemplo, um monte de negacionistas, por exemplo, da vacina, né? É cheio de negacionistas da vacina da Covid. Mas todos tomaram vacina. Né? Então, é um falso negacionismo. Era um uso do negacionismo para idiotizar as pessoas. E aqui vamos ter o idiota, adepto idiotizado, que não se preocupa com a verdade ou a mentira. Apenas precisa de um líder que o faça sentir-se existente. Penso que a maior parte dos negacionistas se encaixa nessa terceira espécie. É você se sentir pertencente a um grupo fanático e poderoso que é o dono da verdade. Então, o negacionista e o fanático, eles são donos da verdade. E eles se sentem poderosos. Sentir-se poderoso é uma reação contra sentir-se frágil, sentir-se não existente. Então, os fanáticos, eles são facilmente ouvidos numa sociedade que está fragilizada. Aparece um líder, um Hitler, um Mussolini, um Stalin, um Chaves, né? E um Fidel Castro, não importa. Não, e ele tem a solução para tudo. E todos nós vamos acreditar em tudo que ele fala. Pode ser as maiores idiotices, mas ao me sentir pertencente a esse grupo, eu me sinto vivo. E eu posso, inclusive, cometer crimes que eu não cometeria se eu não estivesse num grupo. A nova realidade criada pelo negacionista tem características próprias. Apela-se para um imaginário mítico, envolvendo aspectos ancestrais do indivíduo, do grupo ou da humanidade, transformados em construções idealizadas. Aqui eu uso uma hipótese do Freud, que é popular, e vamos em frente. Existe uma estreita relação entre o desamparo
e a necessidade de idealização, que o fanático idealiza. Aí eu vou entrar, então, com uma outra hipótese. Recordemos que a fantasia universal da morte como fim não faz sentido emocional. Nós não podemos imaginar o fim. É tão traumático imaginar que nós vamos deixar de existir, que está acima da capacidade da nossa mente imaginar a não existência. É pânico. Então, cria-se uma teoria, que pode ser verdadeira. Então, após a morte, nos espera um mundo idealizado. Esse mundo se confunde com as ideias de paraíso, volta ao útero materno, retorna à Mãe Terra. Isso é universal. Todas as religiões têm uma crença numa vida pós-morte. Então, essa fantasia parece ter sido importante para a nossa sobrevivência como espécie. Onipotentemente se cria um mundo perfeito, que livrado de um mundo ameaçador. O homem-bomba islâmico, assim como o cristão das cruzadas, será conduzido ao paraíso após matar os infiéis. Os grupos fanáticos de Jim Jones, Heaven's Gate, depois a gente pode especificar melhor, suicídios coletivos, né? Se matam com a certeza de vida especial após a morte. O adepto da testemunha de Jeová prefere morrer do que receber uma transfusão de sangue. A fantasia de onipotência é projetada nos mitos, ideologias e religiões, mas persiste dentro da mente primitiva. Grupos humanos se sentem como o bebê mítico, criadores do mundo, fanáticos possuidores da verdade. Todos nós temos atração por esses grupos. Todos nós queremos ter a verdade. Todos nós queremos ser onipotentes. Na psicanálise isso é muito evidente. Tá? Meu Deus é Bion e todos os outros são ruins. Meu Deus é Melanie Klein, todos os outros são ruins. Meu Deus é Lacan, e quando eu vejo um cara que não é lacaniano, eu nem olho na cara dele, certo? Então, é só para mostrar para vocês como isso faz parte dos seres humanos. O perigo é quando nós resolvemos matar os lacanianos querem nos matar. Isso aconteceu muitas vezes em áreas, principalmente religiosas. As religiões são as entidades universais mais assassinas. Morreu mais gente em função das religiões do que em função das ideologias. Se a gente pega a Inquisição, a Idade Média e tal, né? Mas elas geralmente vêm juntas. Né? Para sentir-se superior, é indispensável que existam grupos inferiores. Não tem vantagem se todos nós somos superiores. Então, eu tenho que escolher um grupo. O perigo permanente é que a verdade seja atacada pelos rivais invejosos. Por isso, ele deve ser controlado, dominados e, em última instância, eliminados. Tem uma piada que eu gosto muito, né? Piadas judaicas são muito interessantes, né? Do judeu que naufragou numa ilha deserta e a primeira coisa que ele fez foi fundar 2 sinagogas. Uma que ele frequentava e a outra que ele não passava nem em frente. Ele fez uma clivagem, né? O objeto bom é a minha sinagoga, o objeto mau é a sinagoga dos outros. Né? Assim como vocês também, né? Eu não sei qual é a cidade rival de Novo Hamburgo, depois a Ana me conta, mas sempre tem a cidade que a minha é melhor e tem a cidade rival com quem eu compito, que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Né? Então, depois a Ana vai nos contar quem é a rival de Novo Hamburgo. É aquela cidade que é admirada e invejada ao mesmo tempo. Né?
Os fanatismos e negacionismos se tornam mais evidentes em fase de intensas mudanças sentidas como traumáticas. Tanto nos indivíduos, na infância e adolescência, é muito fácil você fazer a cabeça de uma criança e de um adolescente. Existem milhões, juventude comunista, juventude nazista, juventude integralista, né? Grupo de jovens da igreja tal, grupo de jovens. Não quer dizer que esses grupos não sejam bons, né? Se eles usam a necessidade grupal para que as pessoas se conheçam e possam viver na alteridade, no respeito mútuo aos outros. Mas podem ser também mal usados por líderes que fazem a cabeça dos jovens e lhes dizem: eu sou Deus, vocês têm todas as certezas se me seguirem. E os outros estão errados. Então, nós vamos invadir a igreja do outro e vamos matar todo mundo. As pessoas, né, infância, adolescente e grupos sociais desamparados, são alvo fácil de líderes a quem se entregam cegamente. O estudo da origem do nazismo na Alemanha mostra a sua relação com a situação de desamparo ou de ressentimento da população em consequência da derrota e das indenizações devidas após a Primeira Guerra Mundial. Então, o nazismo surgiu quando os alemães estavam totalmente perdidos, a inflação era milhões ao mês, né? Retomemos o texto de Freud sobre fetichismo. Não vamos retomar nada, não. Vamos parar por aqui, por causa do horário. Eu já percebi que nós passamos o horário e, quem se interessar, né, o texto está no Jornal de Psicanálise, pois eu passo o número para vocês. Bom, eu espero que os temas que eu levantei tenham despertado interesse em vocês, Anne. Agora eu passo a palavra para você. Bom, muito obrigada, doutor Cassorla. Cada vez que eu discuto, eu sempre fico com o sentimento, a percepção de que o senhor fala de coisas muito complexas de uma maneira muito simples e que faz com que a gente se aproxime, consiga pensar. E, na verdade, eu fiquei pensando um monte de coisas, fico com pena. A gente vai até às 11h30, tá? Mas 11h25, 11h30, né? Mas eu queria abrir para a discussão. Eu tenho, né? Fiquei pensando várias coisas, enfim. Mas abro para a discussão, se tem alguém que queira lançar algum questionamento, ou alguma consideração, alguma pergunta, fica aberto, pode levantar a mão que eu dou a palavra daí. Mas enquanto o pessoal vai... Oi, Anne. Oi, pode falar. Eu gostaria de falar... Fala tu, então, depois. Sim, mas primeiro eu gostaria de dizer assim, que eu achei assim, muito excelente, aliás, essa palestra. Eu acho que eu fui anotando tantas coisas, eu sei que a gente não vai ter tempo suficiente para discutir, mas tantos conceitos que o senhor traz, essa questão também da diferença entre a falsidade e a mentira, enfim, tem várias questões assim que eu acho que são bem pertinentes. Mas fazendo um pouquinho de brincadeira com a sua pergunta, né? Eu fiquei pensando das cidades rivais, né? Nós somos, enfim, o Ipsen de Novo Hamburgo, a rivalidade era com São Leopoldo, né, Anne? Sempre tinha uma rivalidade. Pensando e a Anne é de São também, Leopoldo e eu sou de Novo Hamburgo, né, mas fizemos uma boa parceria. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque antigamente, na época de escola, as grandes rivalidades eram Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? E a Anne de São Leopoldo, eu sou de Novo Hamburgo, e nós fizemos uma dupla ótima. É claro, vocês fizeram a parceria, mas vocês sabem que o pessoal de São Leopoldo é meio esquisito, e vice-versa. Por isso que a Anne mora, é gente boa, mas é diferente. Por isso que a Anne mora em Novo Hamburgo. É por isso que eu fui morar em Novo Hamburgo. Nasci em São Leopoldo, Novo Hamburgo. É isso, mas assim, parabéns, assim, eu achei, mas assim, principalmente a diferença de falsidade e mentira, para mim, eu acho que foi uma contribuição das diversas contribuições. Eu não vou me estender demais, porque eu acho que a Anne vai falar e outras pessoas também.
eu acho que fica aberto. É que eu fiquei pensando muitas coisas, né? Em relação à questão da, cara, a gente, né, o título, né, é negacionismo, né? Então nós tivemos há pouco tempo duas colegas que falaram sobre os adolescentes e toda a influência que os adolescentes eles têm, né, das mídias sociais, né? O adolescente, fiquei pensando nesse momento mais frágil da... Opa, não sei se eu tranquei, não. Não sei se eu tranquei, estão me ouvindo? Ah, tá. É porque aqui deu uma trancada aqui, não sei. E aí eu fiquei pensando na fragilidade e como a fragilidade faz com que esses grupos, né, sejam mais alvos fáceis de alguns grupos, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando que tem alguns adolescentes, inclusive no meu consultório, de que afirmavam que a Terra era plana, sabe? Porque estavam em grupos no YouTube de alguém que diz, né, que fala que de alguma maneira são cooptados, né? Eu fiquei pensando nesse momento de fragilidade, né? Que tem uma fragilidade, como o senhor disse, né? Bom, tem um negacionista, aquela pessoa do político, por exemplo, que tem um interesse político, que nega a vacina, mas ele tomou a vacina, né? Mas tem aqueles mais frágeis que entram nesse, né, acreditam nisso, né, e acabam formando grupos, né. Enfim, fiquei pensando nessa fragilidade. A outra coisa que eu fiquei pensando foi na questão das mulheres. Eu assisti uma palestra outro dia pelo ICL do Domênico Di Masi, e ele fala, né, que num futuro próximo, né, ele estava falando sobre inteligência artificial, e que num futuro próximo as mulheres iriam dominar o mundo, né? No sentido de prescindir do homem, né? Podem, enfim, engravidar, tem um banco de esperma e tal, né? E que o futuro seria das mulheres e toda essa... Então, e aí eu fiquei pensando nessa questão triangular que o senhor trouxe, né? Da negação, né? Do terceiro, da realidade, da castração, coisas que eu fiquei pensando aqui, mas enfim, eu queria também, né, escutar um pouco mais do senhor e ver o que o pessoal tem para falar também. Deixa eu aproveitar um pouquinho, Anny. Bom, o colega Pedro Lucas Moro colocou no chat um link para o artigo. Então, vocês poderão ler perfeito, ótimo. Vocês poderão ler o artigo lá e depois, se quiserem me escrever por e-mail, a gente conversa. Uma coisa importante, né? Nós estamos com um desafio muito grande, que é a questão das redes sociais, né? É aquilo que acontecia antes, grupos, né, que eram ao vivo nas redes sociais, isso multiplica por milhares e milhões. Né? Então, por exemplo, vamos pegar a questão dos ataques às escolas. Uhum. Ataques às escolas é um fenômeno muito interessante e terrível, né? Que vem lá dos Estados Unidos, né? E a gente vai vendo que os atacantes, em geral, são jovens ou jovens adultos e se vingam, né? Sabe-se lá do quê? Atacando as escolas, né? Bullying, rejeição. Em geral, são pessoas de difícil relacionamento, né? Que se sentiram desamparados, não compreendidos, abandonados, rejeitados. Na realidade, ou em fantasia, não? Provavelmente em fantasia também. Mas aí, o que acontece, por exemplo, num estudo de caso, né, que eu pude acompanhar, esse adolescente, ele estava meio viciado em jogos de videogame. Não? E os grupos de videogame, a violência está ali no jogo, né? Porque até aí tudo bem. Mas nesses grupos de videogame,
videogame, há uma penetração de grupos fanáticos destrutivos, e eles vão cooptando esses meninos. E esses meninos começam a entrar em grupos neonazistas, em grupos que pregam a violência, em que toda a solução dos conflitos é feita pela violência. Se sabe que conflito é muito difícil de resolver. Demora, tem que ouvir o outro, tem que negociar. A democracia é um sistema muito complicado, porque tem que haver muita negociação. Por isso é muito mais fácil apelar para um ditador, né? Resolve tudo na base da porrada, na base da violência. E as pessoas têm saudade dos tempos, né? Da Idade Média, em que tinha um rei ou tinha um papa que resolvia tudo na base da porrada. Então, essa aqui é uma volta à Idade Média, né? Que as pessoas querem. Até as roupas das pessoas são meio de Idade Média, né? Então, esses meninos são cooptados por grupos neonazistas. E é muito interessante essa ideia de que esses grupos, principalmente no Discord, né, que é uma das redes sociais, esses grupos estão altamente organizados e são esses mesmos grupos que depois vão levar voluntários para lutar lá na guerra da Ucrânia, viram mercenários, né? Bom, esses meninos se sentem existentes. Ninguém dava bola para eles. Eles não existiam, ninguém os considerava, eles se sentiam inferiorizados, feios, burros. E nesses grupos eles se sentem vivos. Então, esse é o problema social interessante que nós, como psicanalistas, temos que tomar consciência e ver. A questão não é lutar só contra as redes sociais, mas é lutar para que as pessoas se sintam vistas e existentes, independente de cor, religião, aparência, né? Aquele menino gordinho, por exemplo, né? Ou aquela menina que não faz o padrão de beleza, né? Ou aquele menino que é mais inteligente, que é nerd, né? E a pessoa faz bullying com ele. Ou aquela menina que tem dificuldade de relacionamento, né? Como incluir essas pessoas? Esse é o trabalho nosso, que tem a ver com o respeito ao outro, com a hospitalidade ao diferente, com a consideração da alteridade. Tudo isso tem a ver com ético, né? Nós temos que ter resolvido, pelo menos, o nosso ético, né? E considerar que todos os seres humanos somos dignos de respeito e de direitos. Agora, isso é utópico, porque existe violência, existe inveja, existe ódio, e nós vamos ter, então, que, não negando a existência disso, mas descobrir como diminuir isso para que o lado libidinal supere o lado tanático, que está lá sempre presente. Agora, se as mulheres vão, se o Domênico Di Masi diz que as mulheres vão dominar o mundo, na minha experiência, elas já dominaram. Porque eu não vivo sem as mulheres. Elas são, sem mulheres, as mulheres são importantíssimas. Sem a minha mãe, sem minha mulher, sem minhas filhas, eu não teria vida. A vida não valeria a pena. Agora, quem sabe para as mulheres seja o contrário, não? Elas não viveriam, não? Sem os homens, que de alguma forma permitiram também que as mães engravidassem, que elas se sentissem mulheres, porque elas tiveram um olhar masculino que as fez sentirem-se femininas e assim por diante. Mas o futuro, nós só saberemos quando o futuro chegar. Chegar, né? Eu fiquei pensando, bom, já que o pessoal não está se pronunciando, eu vou fazer mais um questionamento, depois a gente vai ter que se encaminhar para o final mesmo, mas eu fiquei pensando nessa questão do desamparo, né? Nesse aspecto desamparado e inferiorizado que fica no outro, como o senhor trouxe, os negros, os judeus, enfim, a própria mulher, né? Fica nesse lugar, e que esse desamparo, que é de todo mundo, fica colocado no outro, e por isso, né, é necessário, entre aspas, né, entre aspas não, e às vezes, né, na concretude, eliminar esse outro, né, que é essa parte desamparada que está, e que fica projetada, se a gente pode dizer
né? Quase por identificação projetiva também, né? No outro, e aí justifica, né, a eliminação desse outro que, de alguma maneira, me ameaça pelo desamparo que eu vejo nele, que é meu também, né? Exato. Eu acho que a psicanálise não dá coisas potentes, né? Então eu elimino. Eu projeto meu lado desamparado no outro, eu elimino o outro, eu tenho fantasia que meu lado desamparado foi eliminado, mas não. Depois ele volta, né? Claro. Ele volta persecutório, né? E isso acontece nos seres humanos e vai acontecer também na sociedade, né? Vocês sabem, né, por exemplo, eu não sou sociólogo, mas eu gosto muito de história, e a gente vê um pouco a história, né? Como as oscilações, né? Você tem uma fase na sociedade autoritária, ditatorial, né? E depois há uma reação contra isso, né? Há uma revolução francesa, uma revolução americana, aí começa a haver mais respeito humano, começa a haver mais respeito pela alteridade. Daí existe um grupo que não aguenta e fecha tudo de novo, Isso. né? Então, nós estamos vendo isso agora, é pequena coisa. Nesse De momento. repente, o aborto é permitido, depois o aborto é proibido, né? Os homossexuais podem ter vida livre, depois estão perseguindo os homossexuais, depois volta, vai e volta, vai e volta, né? Essas oscilações, elas fazem parte da humanidade, né? E nós temos que escolher o lado e lutarmos de uma forma potente, né? Porque nós não podemos, eu escrevi em algum lugar, né, que os fanáticos, eles desumanizam o outro. Para eu eliminar o outro, eu tenho que desumanizá-lo, tenho que transformá-lo em objeto animal. Mas nós não podemos reagir desumanizando o outro, porque aí nós vamos usar a mesma arma do outro, né? A gente vê nessas polarizações, né? O meu grupo é humano, o outro grupo é desumano, e aí vice-versa. Isso não vai levar a nada. Vai levar a extermínio dos dois grupos. O grupo mais forte vai exterminar o outro, e depois vai se dividir, né? Como acontece no governo, né? Todo mundo está do mesmo lado, depois começa a haver dissidência, né? E aí o grupo, nas famílias, nos grupos, até nos grupos psicanalíticos, que são grupos humanos, né? Então, o Freud e todos os autores posteriores, né, que estudaram grupos, podem nos ajudar a compreender isso. Só que a compreensão não é necessariamente suficiente para que nós possamos mudar as coisas, mas nos ajuda a pensar, né? E através do pensamento nós podemos descobrir formas de intervenção que sejam criativas, sabe? Criatividade é a saída. Pensar, né? Que eu acho que o mundo fica nesse espectro, né, do narcisismo e do socialismo, e os extremos é onde não existe vida mental, né? E a gente estaciona num extremo ou no outro, né? Então, a gente poder circular, transitar, né? Fazer esse espectro ter movimento, né? Mas, e também pensar, Anne, e também pensar que eu acho que a palestra do Dr. Cassola é brilhante nesse sentido, porque pensar nas questões sociais atuais, culturais, isso. E também pensar na clínica, né? Porque isso também aparece, esse olhar para a clínica também é importante, né? Porque nós somos, assim, um instrumento de trabalho, né? Para poder ajudar algumas pessoas a pensar diferente, né? Então, acho que essa contribuição aí foi muito boa, assim, nesse sentido, assim, para a gente poder também pensar isso na clínica. A nossa responsabilidade exatamente, também, exatamente. Qual, né, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que sim, e se a gente tem esses aspectos, a gente estuda, ou tem isso, né, presente na nossa vida, a gente pode enxergar esses aspectos na clínica, né? E ajudar. Sair um pouco, num dos eventos que a gente fez no ano passado era democracia e psicanálise em defesa de um certo posicionamento.
que de certa maneira a gente fica muito, né, a neutralidade ela pode também ser algo que muito nocivo, né? Não estou falando do setting, né? Não é isso, né? Mas enfim, né? A gente poder ajudar o outro a pensar sobre ele, né? Com certeza, né? Anne, antes de encerrar, eu queria só fazer uma menção que tem vários elogios no chat. Depois a gente pode fazer uma foto do chat e enviar para o Dr. Cassola, porque tem, inclusive, tem pessoas solicitando pensar mais sobre isso. Enfim, são muitos comentários positivos. Fazer um grupo de estudo, eu já vi, eu também estava pensando, já comecei a pensar em grupo de estudo, bom, mas daí a gente vai conversando, vamos ter novidades aí, outro capítulo, né? E poder ter a certeza que a gente possa contar sempre com o senhor, doutor, porque foi muito bom mesmo. Tinha certeza que seria, mas confirmou a expectativa. Que bom. Então, queria agradecer ao doutor Cassola, a todos que estiveram, todos e todas que estiveram aqui hoje, comemorando o nosso aniversário de 23 anos, né? E, então, acho que foi um evento muito especial e, né, estamos muito felizes, né, com a presença de todo mundo e do senhor. Eu não sei se todo mundo abriu a câmera para poder a gente tirar uma foto, né? E abrir os áudios também, para poder tirar para poder bater umas palminhas. Vamos abrir os áudios para as palmas, então. Então, parabéns a vocês pelos 23 anos. Vocês ainda têm algum tempo de adolescência, porque a adolescência atualmente termina lá pelos 30. Que bom escutar isso. E olha lá, hein? Está indo para os 35. Mas que vocês continuem jovens, né? Isso é muito importante. Foi um prazer estar com vocês e contem comigo por uma outra oportunidade. Obrigada. O senhor só fica um pouquinho que depois eu, a Soraya e o senhor vamos tirar uma foto. A nossa foto Obrigada, clássica pessoal. dos nossos eventos. A nossa foto clássica com os convidados. Obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês e sigam o IPSE no Instagram, nas redes sociais, para ver outros eventos que a gente vai ter. Tem o filme na semana que vem, Um Filho, IPSE Ensine, que eu acho que vai ser bem interessante da gente poder discutir também. Promete ser também. Na jornada a gente promete falar dessas coisas também, desses tópicos, né? Isso, jornada com vários convidados, dentre eles o Luiz Cláudio Figueiredo. Tchau para todo mundo, então. Só peço o doutor Cassola ficar um pouquinho.